Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. Pessoal, essa telinha que está aparecendo aí para vocês, tá? Com esses códigos, esses QR Code, apontem a câmera do celular de vocês para elas, para que vocês conheçam aí as nossas redes sociais, tá bom? Eu vou deixar ela aí mais um minutinho, depois eu vou parar de compartilhar, então aproveita aí esse momento para que vocês possam seguir as nossas redes sociais, ficarem por dentro aí das nossas novidades e conteúdos pedagógicos para complementar a prática de vocês. Então, aproveitem aí esse momento para vocês conhecerem um pouquinho mais do sistema Etapa Público, combinado? Bom, então vamos lá, vou parar aqui o meu compartilhamento. E vamos iniciar então. Mais uma vez, sejam todos bem-vindos ao nosso webinar do Sistema Etapa Público. Eu sou a professora Gemima, eu sou consultora pedagógica do Sistema Etapa Público. É uma satisfação recebê-los nesta tarde. Gostaria de agradecer a presença dos nossos municípios parceiros, a participação dos nossos convidados, que são muito especiais, e para complementar o nosso webinar, também gostaria de agradecer a presença dos convidados da palestrante Milena. Nesta webinar, nós vamos conversar um pouquinho sobre a diferença entre transtornos e dificuldades de aprendizagem. Nós vamos falar as principais diferenças entre transtornos, dificuldades de aprendizagem, os tipos de distúrbios de aprendizagem que englobam os distúrbios de leitura, escrita, os distúrbios que envolvem também a capacidade matemática e, por fim, nós vamos falar um pouquinho sobre transtorno do espectro autista, o TEA, e transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o famoso TDAH, e também deficiência intelectual. E para falar sobre todos esses assuntos maravilhosos, convidamos uma pessoa muito especial, que vocês já conhecem mais, né? Vamos apresentá-las para os novos que estão chegando. Ela é cofundadora da Merit Consultoria, pedagoga, pós-graduada em psicopedagogia e gestão de projetos escolares, especialista em projetos para educação infantil e ensino fundamental, desenvolve e ministra cursos e formações para escolas e educadores. Seja bem-vinda e com a palavra, Milene Steger. Obrigada, Gemima. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao Sistema Etapa Público, agradecer a todos vocês pela presença. Estamos aqui para mais um webinar que, como eu já falei da outra vez, né? É um webinar, mas também é um bate-papo, é uma troca de ideias aqui entre nós todos. Então, assim, só reforçando o que a Gemima falou, como esse tema é muito interessante, gente. Você já sabe, eu também sou professora, eu me empolgo para falar. Então, assim, a Gemima vai dar uma olhadinha nas perguntas. Às vezes, se for alguma pergunta que tem a ver com o que eu estou falando na hora, dê para responder rapidinho, beleza. Senão, a gente vai ter um tempinho no final para tirar essas dúvidas, porque hoje vai dar o que falar, viu? E eu vou começar aqui com vocês. Está todo mundo vendo minha tela? Está certinho, Gemima? Tá ok? Então, tá bom. Hoje nós vamos falar, então, sobre diferenças entre dificuldade de aprendizagem e transtorno de aprendizagem. E aí eu vou aqui para a nossa primeira telinha. Quem já esteve com a gente no webinar anterior, no qual eu conversei bastante sobre neurociência, sobre cérebro, vai entender um pouquinho, mas eu vou dar uma passadinha aqui. Então, vamos começar falando sobre a neurociência, como eu já havia falado, que a partir desse estudo da neurociência e a compreensão do sistema nervoso, de como que funciona o aprendizado para a gente, não só para as crianças, como para todo mundo, como o nosso cérebro aprende, em razão de tudo isso, nós conseguimos diferenciar o que é uma dificuldade de um transtorno de aprendizagem. E aqui, rapidamente, porque ainda tem muita explicação, para a gente começar, uma dificuldade de aprendizagem, ela tem uma origem externa.
Eu vou entrar depois mais em detalhes, mas uma dificuldade de aprendizagem, ela pode ser combatida, é um problema passageiro. Agora, um transtorno de aprendizagem, ele já tem uma origem interna ao indivíduo, então, assim, ele já tem a ver com o cérebro, como que isso funciona, mas eu vou entrar em mais detalhes aqui. Mas, assim, antes da gente entrar nesses detalhes, vamos pensar um pouquinho. Qual que é o problema que esses transtornos ou essas dificuldades podem causar, principalmente para criança e para adolescente? Porque todos nós, como professores, educadores, psicopedagogos, a gente sempre enxerga isso nas crianças. Eu falo que professor tem um olho muito treinado. E aí eu posso dizer até por mim que antes mesmo de eu começar a entrar nessa área, me especializar como professora, com o tempo que a gente está nessa área, a gente já consegue treinar o olhar e às vezes falar, esse aluno aí, alguma coisa acontece. Mas, como a gente ainda não sabe direito se é um transtorno, se é uma dificuldade, como que isso funciona, vamos pensar primeiro que prejuízo que isso pode causar. Assim, em primeiro lugar, é importante a gente ter em mente que uma criança que tenha um fracasso sucessivo na escola, que não acompanhe a turma, ele pode ter problemas de aprendizagem, pode criar um vínculo negativo com a escola. Assim, o mais óbvio é que a criança não vai aprender, mas não é o único problema. É uma criança que tenha uma dificuldade ou um transtorno de aprendizagem, isso pode desencadear um outro tipo de reação que vai além da dificuldade em si. E isso é o que a gente não quer. A gente não quer que as crianças ainda tenham problemas da autoestima, que se desestimulem com a escola. Então, para a gente marcar um pouquinho como que a gente descobre se uma criança tem um transtorno ou um problema de aprendizagem, eu trouxe aqui para vocês, esse aqui é um printzinho, mas a gente tem aqui pequenininho, depois eu até posso deixar para vocês o link mesmo. Como que a gente, né, consegue pensar sobre isso? Pensando nos marcos de desenvolvimento da criança. Ou seja, o que é o desenvolvimento de uma criança típica, né? Típica, o que a gente chama de uma criança que não tenha nenhum transtorno do neurodesenvolvimento. Então, para a gente saber quais são esses marcos do desenvolvimento, tem esse linkzinho que ele é da Sociedade Brasileira de Neurologia Infantil, que ele vem também do inglês, da Sociedade Americana de Neurodesenvolvimento, e nós temos algumas informações super importantes aqui, que eu coloquei alguns detalhes aqui. Esses marcos do desenvolvimento, eles indicam algumas coisas do socioemocional da criança, da linguagem, de aquisição da linguagem, conquistar isso para a criança, do cognitivo, do motor. Então, assim, vamos dar um exemplo. Aqui a gente está falando de bebês, de crianças que ainda não estão nem em educação infantil, que é o mais comum, que a gente vê mais informações, né? Nós temos aqui, por exemplo, de 9 a 12 meses. A criança já chora quando os pais saem de casa, a criança começa a imitar sons e gestos, a criança já começa a se interessar por outras crianças, ela acena para dar tchau, ela às vezes cutuca o adulto com o dedo, aponta quando quer alguma coisa. Nós temos aqui no motor algumas informações importantes, né? Com 1 ano, por volta de 1 ano, a criança já está ficando de pé, já começa ali a querer dar os primeiros passinhos ou está começando a andar. E aí você fala, bom, até aí, né, ainda é pequenininho, não dá para saber muito, mas vamos avançando aqui. Avançando aqui, vamos pensar, por exemplo, aqui com 2, 3 anos, que é uma idade assim que a gente
já começa a ver as crianças nas escolas. Puxa, com 2 anos, o normal é a criança mostrar assim, um pouco mais de independência, ela vai ficar ali brincando ao lado de outra criança, ela já vai começar a formar algumas frases, lógico que curta, né? Poxa, uma criança de 3 anos, ela já é uma criança que ela começa aqui a formar frases um pouco maiores. Quando você pergunta o nome, normalmente, é lógico que não todas as crianças, mas, normalmente, a criança responde algumas perguntas com sim, não, brinca de faz de conta, começa aquela fase de empilhar bloco, de brincar na areia, começa a correr com mais facilidade. Então, assim, como eu já até havia dito no nosso primeiro webinar, a gente primeiro tem que ter em mente o seguinte, que cada criança, cada ser humano aprende de uma forma diferente. Nós somos pessoas únicas e as crianças também. Então, assim, é normal o desenvolvimento de uma criança ser mais rápido do que a outra, de uma criança, de repente, falar, puxa, essa criança parece mais adiantada. Mas, assim, no geral, esses marcos servem justamente para situar a gente como professor, como educador, como profissional, situar a gente do que está, de como que essa criança está se desenvolvendo. E aqui eu vou colocar um pouquinho mais para frente, deixa eu passar aqui. Aqui já para a fase de 4, 5 anos, que a gente já tem essas crianças na educação infantil, com 5 anos na pré-alfabetização. Uma criança de 4 anos já é uma criança que ela já tem alguns interesses, ela já fala um pouquinho sobre esses interesses, ela já usa mais a imaginação nas brincadeiras, conta história, muitas vezes reconta essas histórias, pula de um pé só, segura a bola, já está começando a usar tesoura. Então, assim, com os 4, entre 4 e 5 anos, a gente já começa, assim, a ver o desenvolvimento da criança, pensando nesse desenvolvimento da criança, de quando nasce, ou às vezes de quando ela ingressa ali no berçário, pequenininha, até os 4, 5 anos, a gente já consegue vislumbrar um desenvolvimento muito bacana. Aqui eles ainda colocam como marco, tá aqui como marco de desenvolvimento, mas mais ou menos, né? Fala seu nome e endereço, ok, vai. Mas vamos dizer assim, que uma criança de 5 anos, principalmente se ela já tem de 5 para 6 anos, poxa, ela já conversa com o professor, conversa com os pais, a gente já começa a enxergar esse universo aspiracional da criança, que ela quer ser como os amigos, ela quer ser como o personagem favorito de desenho. Agora, com o YouTube, a gente vê as crianças assistindo o canal do YouTube e começa a repetir o que assiste. Enfim, a gente já percebe aí, dos 5 para os 6 anos, esse desenvolvimento de uma forma bem completa. E aí, a gente vai começar, vamos entrar aqui no mais tranquilo para a gente resolver, que é uma dificuldade de aprendizagem. Como eu havia falado, uma dificuldade de aprendizagem, ela é uma condição passageira naquele aluno, daquela criança, que ela acontece por fatores externos. Então, assim, é uma dificuldade, não tem nada a ver com fatores neurobiológicos, não tem nada a ver com a formação do cérebro, sistema nervoso, sinapse. Uma dificuldade, mesmo que ela esteja acontecendo na escola já há algum tempo, normalmente ela é ocasionada por alguma questão emocional que venha dessa criança, problemas familiares, é muito comum, troca de escola, às vezes uma criança que vem de uma escola e começa em outra, é muito normal a gente ver ali
primeiro mês, segundo mês, a gente percebe que essa criança, às vezes, tem uma dificuldade um pouco maior de adaptação, tem uma dificuldade maior até no social, tem uma dificuldade maior em fazer amigos, em se conectar com a professora, em se conectar ali com os colegas, com os seus pares. Então, tudo isso a gente engloba dentro de uma dificuldade de aprendizagem. Aí a gente também tem que pensar o seguinte: é lógico que não em todos os casos, mas às vezes uma criança que vem de uma escola com um tipo de metodologia de ensino e troca para outra muito diferente, também pode apresentar uma dificuldade de aprendizagem. A gente tem crianças que vêm de escolas mais tradicionais e que vão para uma escola com uma metodologia pedagógica totalmente diferente, que às vezes não se adaptam. A gente tem crianças ali que têm essas dificuldades de aprendizagem em razão de bullying, luto pela perda de um familiar, separação dos pais, enfim, as dificuldades elas têm muito a ver com o emocional da criança. E é muito normal isso, porque às vezes a gente, como professor, quando começa a observar e aí percebe e fala com o coordenador e troca uma ideia com alguém, fala, puxa vida, essa criança, engraçado, eu estou vendo que ela está patinando, não está acompanhando direito, o que será? E aí, às vezes, quando a gente conversa com a família, a gente percebe ali justamente esse fundo muito mais emocional relacionado a um desses problemas. E, assim, as dificuldades de aprendizagem, o normal, né? Lógico, eu falo normal porque cada criança é diferente. Mas, normalmente, uma criança com uma dificuldade de aprendizagem, em razão de algum fator emocional, ela apresenta essa dificuldade meio que generalizada. Então, assim, as notas caem na escola, mas em tudo. Às vezes tem alguma matéria que a criança goste mais, fala, putz, eu adoro português, ai, adoro educação física, então ali mantém. Mas no caso das dificuldades, o mais normal é que a gente veja uma queda no rendimento, no geral, na escola, e não uma dificuldade específica em leitura, em escrita, em matemática. Então, vamos aqui continuar. E aí, como que a gente pode, como educador, como que a gente pode pensar em como lidar com essas dificuldades? Que abordagem a gente pode ter? Como eu já havia falado anteriormente, é muito bacana a gente, como professor, pensar na abordagem pedagógica que a gente usa. Eu tinha dado até como exemplo as crianças ali da fase de alfabetização, que, às vezes, um professor, para alfabetizar, começa ali com uma alfabetização mais fônica, e mistura um pouquinho com a tradicional. Enfim, a gente não vai dar detalhes sobre as abordagens, mas quando a gente percebe ali que a gente tem uma criança com dificuldade ou mais crianças que a gente percebe que não estão acompanhando tão bem a turma, a primeira dica vamos mudar essa abordagem de aula. Vamos mudar, vamos tentar fazer uma dinâmica diferente, vamos tentar usar alguma metodologia ativa. Então, assim, vamos colocar a criança, vamos tentar trabalhar em grupo, trabalhar em pares, vamos ver se isso ajuda, no geral, a criança a melhorar essa dificuldade. Outra coisa muito importante é a gente pensar, né, e identificar, não só pensar, nas razões externas desse baixo desempenho escolar. Então, aí é o momento da gente ir atrás da família, perguntar se está acontecendo alguma coisa, como é que estão as coisas em casa. E, muitas vezes, as crianças precisam até de uma abordagem psicológica, às vezes passa com algum psicólogo, algum orientador educacional para conversar sobre isso. E o normal é que, a partir do momento em que haja uma intervenção frente a uma dificuldade de aprendizagem, uma intervenção que pode ser desde o professor conversar com a criança, e às vezes esse
essa proximidade do professor com a criança já se sente um pouco melhor, mais à vontade para se abrir, para falar o que está acontecendo. Ou se o professor percebe que é uma criança que, por exemplo, mudou de escola, não está acompanhando, faz ali um acompanhamento específico com essa criança. O normal é que, a partir do momento em que aconteça um acompanhamento, que a gente consiga reverter esse atraso causado pela dificuldade de aprendizagem. Agora, num transtorno de aprendizagem, já começa a ficar um pouquinho diferente. Um transtorno, como que a gente pode começar? Um transtorno de aprendizagem, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Então, veja bem, ele já não é um transtorno, uma dificuldade causada por algum fator externo. É lógico que qualquer um daqueles fatores externos que eu falei, eles são agravantes de qualquer coisa. Então, por exemplo, uma criança que tenha um transtorno de aprendizagem e que ainda esteja passando por uma troca de escola, que esteja passando por algum momento delicado na família, por algum problema emocional, é lógico que isso se agrava, mas o transtorno de aprendizagem ele é uma condição neurológica que se apresenta, ela começa na infância. Então, a gente tem aí, que a gente vai falar depois com mais detalhes, do transtorno do espectro autista, que os pais, principalmente, os cuidadores da criança, costumam perceber muito cedo algumas características. Então, esses transtornos, o normal é que na infância, na educação infantil, eles já comecem a se manifestar, mas na hora da alfabetização, que a gente vê com clareza que a coisa já modifica. Então, assim, às vezes na educação infantil, a gente, como professor, tem um olhar e fala, aquele aluno tem uma dificuldade motora, tem uma dificuldade de socialização, tem alguma coisa ali que é um pouquinho diferente, mas eles costumam ali se acentuar no começo da alfabetização. Então, aí a coisa fica mais evidente. E o que acontece no caso de um transtorno? Um transtorno, ele prejudica o funcionamento pessoal, digamos assim, dessa criança, pessoal, social, escolar. O transtorno, ele afeta essa criança, esse adolescente, de uma forma global. Então, ele não acontece só na escola. Então, não é só a percepção do professor que conta. Uma criança que ela tenha um transtorno de aprendizagem, ela vai apresentar esse desenvolvimento com um déficit em outras áreas, em todas as áreas da vida. Por isso que é muito comum os pais, os cuidadores perceberem isso. E aí, num transtorno de aprendizagem, eu vou falar aqui dos mais comuns, que são mesmo transtornos de aprendizagem, eles envolvem distúrbios de atenção, de memória, percepção, linguagem, solução de problemas, no geral, sejam eles matemáticos ou não, interação social. Então, assim, um transtorno ele tem uma série de características. E aí, como que a gente explica isso? Esses transtornos, eles são alterações do neurodesenvolvimento, então, quer dizer, do cérebro, do sistema nervoso, dos neurônios, das sinapses entre os neurônios, e eles têm uma origem neurobiológica, então, quer dizer, um transtorno, ele tem uma origem interna e não externa. Então, quando a gente fala de um transtorno específico de aprendizagem, como dislexia, disgrafia, então a gente fala que ele compromete habilidades específicas de fala, leitura, escrita, aritmética. E para a gente pensar em um transtorno, eu vou até mostrar para vocês, eu vou falar um pouquinho desse guia. A gente tem, né, os profissionais
que trabalham nessa área, tem esse DSM-5, eu vou mostrar a fotinho dele daqui a pouco. Ele que eu falo, gente, é a Bíblia da pessoa que trabalha com qualquer tipo de transtorno do neurodesenvolvimento, qualquer problema mental no geral. E o que ele tem? Ele fala das principais características e possíveis sintomas que o indivíduo apresenta, costuma apresentar, para que a gente possa incluir na categoria de um transtorno. Então, uma coisa muito importante que a gente fala sobre um transtorno é que esses sintomas, vamos dizer, entre aspas, né? Porque se a gente ainda não sabe se é uma dificuldade ou um transtorno de aprendizagem, esses sintomas, eles são persistentes. E para a gente considerar um transtorno, eles têm que se apresentar por, no mínimo, 6 meses. Então, se a gente percebe que tem ali em sala uma criança que já está ali com um déficit há algum tempo, há 6 meses ou mais, e apesar de intervenção, então vamos pensar numa intervenção primeiro nós como educadores, né? Percebi ali uma criança que está com um problema de aprendizagem, tentei ajudar, conversei com a família ou com a própria criança e percebi que aparentemente não tem nada muito complicado externo, não tem nenhum fator emocional. Bom, aí eu, como professora, vou tentar ajudar individualmente. Poxa, vou pegar aquela criança, ficar um tempinho antes da aula, um tempinho depois, dar alguma coisa específica para ela, para ajudar nessa dificuldade. Se a gente já começou com essa interação e por algum tempo e percebe que não há nenhuma mudança e que essas características continuam por 6 meses, pô, aí a gente já começa a pensar, não é uma simples dificuldade. Nós temos aqui uma coisa diferente, já faz um tempo, a gente está tentando uma intervenção específica, não dá certo, não tem nada aparentemente que esteja perturbando essa criança emocionalmente, então a gente já começa a pensar no transtorno. Então, como eu falei, as dificuldades apresentadas no transtorno, elas são persistentes. Então, elas não são transitórias. E aí, o desempenho desse aluno acaba ficando abaixo da média esperada para a idade. E esse tipo de transtorno, ele interfere muito no desempenho escolar da criança. Então, por mais que a gente apresente intervenções, apresente um ambiente favorável ali para melhorar a aprendizagem da criança, um transtorno ele vai permanecer. E aí, como que a gente vai pensar no sentido de um diagnóstico? Como que a gente fecha o diagnóstico de um transtorno? Como, até voltando um pouquinho do que eu falei no primeiro webinar, não tem nenhum tipo de exame de imagem que feche esse diagnóstico. Então, puxa vida, eu tenho uma criança ali que está com uma dificuldade de aprendizagem. Não adianta falar, faz uma tomografia, um raio-x, uma ressonância. Não é bem por aí. É lógico que um diagnóstico ele vai começar por algum lugar. Então, com certeza, uma família que tem uma desconfiança de que tem uma criança com possível transtorno de aprendizagem ou qualquer tipo de transtorno, a primeira coisa a fazer é conversar com o pediatra. Vamos começar pelo pediatra. Olha, eu percebo que a minha criança tem algumas características, assim, assim, assim. Eu não tenho certeza se isso é normal ou não. O que a gente pode fazer? Tranquilo, gente. Sem nenhum problema, nós temos que começar por algum lugar. Com certeza, esse pediatra vai pedir uma série de exames, mas a partir do resultado desses exames, se ele perceber que a criança não tem nenhuma doença, e aí eu estou falando doença no geral mesmo, se ele não tem nenhuma condição passageira
que faça com que eles tenham esse problema, o próprio pediatra vai encaminhar para um outro profissional. E daí que vem essa importância da gente pensar num diagnóstico de um transtorno de aprendizagem multidisciplinar. Então, como que a gente vai fechar se uma criança tem ou não tem qualquer tipo de transtorno? Olha, essa criança vai passar por avaliações médicas, avaliações psicológicas, avaliações pedagógicas, vai passar com fono, vai passar com TO, vai fazer esse tipo de avaliação de fala e linguagem. Essa equipe multidisciplinar, com certeza, vai, assim, precisa, né, gente? Eu sei que, como a gente já falou no outro webinar, tem muitas famílias que não sabem por onde começar, ou que é difícil a gente contar com o apoio da família, mas, assim, no caso de um transtorno do neurodesenvolvimento, de um transtorno de aprendizagem, principalmente, é essencial contar com esse apoio, que é a escola, a família e os profissionais que estão fazendo essas avaliações. Então, a gente precisa aí dessa tríade para a coisa funcionar. Então, assim, eu me lembro que muito de vocês falaram, e é lógico que é muito diferente a gente falar de um ambiente de uma escola particular, de uma escola pública, e mesmo de uma escola pública que nós temos aqui, estamos falando de Brasil inteiro. Então, assim, é óbvio que nós temos ambientes totalmente diferentes, mas, assim, eu volto a insistir que essa tríade, escola, família e profissionais, é extremamente importante. Por quê? Como eu coloquei aqui, fazendo um conjunto, né, juntando todas essas avaliações que essa criança vai passar com os relatos dos familiares e dos professores, e também desses terapeutas que avaliaram, a gente vai conseguir, com certeza, fechar um diagnóstico, fazer um laudo para essa criança. E aí, é lógico que a partir do momento em que a gente tem um laudo fechado, sinalizando um transtorno, poxa, beleza, eu tenho um laudo, a partir desse laudo em mãos, a gente já sabe, olha, essa criança realmente tem TDAH. Ou então, essa criança realmente ela é uma criança que está num transtorno do espectro autista. A partir desse laudo, a gente começa a pensar no sentido de adaptar material ou não, que tipo de terapia que essa criança vai fazer ou não, como que vai ser a ação disso tudo na escola. Então, vou continuar aqui. Aqui eu estou mostrando, eu tinha mostrado para vocês o meu, que é o manual em português. Então, assim, detalhando quais que são os critérios diagnósticos para a gente fechar um laudo, digamos assim. Evidências de que os sintomas identificados tenham permanecido ao menos por 6 meses após o início. E aí, outra informação importante, que caso esses sintomas eles desapareçam sozinhos, ou em um período menor que 6 meses, não há indício de um transtorno de aprendizagem. Então, como eu havia falado, se a gente percebe a dificuldade desse aluno e começa a intervir de alguma forma ali com ele, e a gente fala, puxa, melhorou, nossa, ele já está melhor, ele conversou comigo, ou então, nossa, acho que agora essa criança já tá mais socializada na escola, melhorou. Esse rendimento começou a subir, não é um transtorno de aprendizagem, é uma dificuldade de aprendizagem, tá? E aí, o que eu vou falar agora dos pontos de atenção? Estou vendo uma pergunta assim, bem interessante que eu vou responder. Durante a pandemia, esse período de 6 meses pode ser estendido? Sim, com toda certeza. A pandemia acabou criando um cenário muito diferente para pais, para professores e para os próprios especialistas que estão envolvidos
nesse diagnóstico. Então, esse período pode ser estendido. E aí, por isso que eu falo da importância dessa avaliação multidisciplinar, porque essa criança, em razão da pandemia, podia estar fora da escola ou assistindo só aula online, demonstrou ali uma dificuldade considerável, e aí, de repente, ou voltou para o presencial, ou o professor ali conversou com a família, ou fez alguma coisa, alguma intervenção com essa criança, mesmo online, de forma online, mas fez alguma coisa específica e melhorou, ainda que tenha esse período de 6 meses já tenha passado, poxa, beleza. Eu acho que o que a gente tem que pensar não é só no período de 6 meses com o sintoma. A gente tem que pensar de uma forma mais global, no sentido de eu, como educador, conversei com a criança, com o jovem, conversei com a família, tentei fazer uma aproximação, tentei fazer uma intervenção. O problema de aprendizagem, que a gente está falando aí primeiro de um problema, o problema melhorou? As notas melhoraram? Ah, então, isso pode não ser um transtorno. Mas, em caso de dúvida, puxa, gente, conversa com a família, pede para passar com um psicólogo. E aí, nesse sentido, a gente tem até em posto de saúde, em UBS, é lógico que sabemos bem que não é aquela maravilha, mas assim, gente, existe, os profissionais encaminham a esse atendimento na UBS, em CAPS, ele existe, os profissionais fazem a avaliação, eles fazem os testes, então, assim, dá para a gente ajudar dessa forma. Então, vou falar de algumas características que eu chamei de pontos de atenção, mas que são também sintomas de um transtorno. Problemas para formar palavras de forma correta, ou trocar a ordem do som. Isso é muito interessante, porque a gente vê isso acontecer com crianças menores, com crianças na fase de alfabetização, e é muito comum, é esperado que isso aconteça. Só que se passou ali um período, já estamos trabalhando, essa criança já foi do primeiro para o segundo, para o terceiro ano, e continua persistente esse problema para formar palavra, para pronunciar a palavra, a gente já começa ali, como eu falo, a levantar a antena para ver o que mais que acontece. Então, dificuldade de elaboração e compreensão da linguagem escrita. E aí a gente já está pensando em uma dificuldade de forma geral, porque a gente tem o problema que a gente fala, né, como professor é normal, a gente fala aluno com letra feia, letra ilegível. Às vezes é uma coisa que, se a gente dá um toque para a família, faz um trabalho mais individualizado, a coisa melhora. Às vezes não melhora e permanece. Tem aluno, e eu passei por isso, que às vezes eu falo, nossa, fulano, eu não consigo ler o que está escrito. Você pode ler para mim? E aí a própria criança, quando vai ler, fala, Pro, eu também não sei direito. Aí a gente já fica mais assim. Estou vendo aqui, às vezes a criança é rotulada por não conseguir aprender, mas temos que estar atentos aos reais motivos. Exatamente. É exatamente isso que eu estou falando. É que as crianças, o normal é a criança ser rotulada de preguiçosa, folgada, não consegue aprender, não se esforça. Mas, assim, gente, isso é real. E quem está em sala de aula enxerga isso, sabe? Quem está em sala de aula sabe muito bem isso que eu estou falando, que a coisa vai além dessa dificuldade, né? A gente percebe que o buraco é mais embaixo, né? Então, aqui a gente está falando também de dificuldade em se concentrar em uma única tarefa, erro no reconhecimento de palavras, a criança, na hora de ler e pronuncia errado ou não consegue ler. Vou passar aqui para mais alguns. Dificuldade de dominar o sentido numérico. Então, aqui, conceito matemático, resolução de problema, cálculo,
dificuldade de raciocinar matematicamente, dificuldade para nomear e compreender quantidades matemáticas, números e símbolos que são apresentados. Então, o que a gente tem? A gente tem aqui uma série de pontos de atenção que, em algum momento, é comum a gente ver isso na criança. Então, que toda criança ali no primeiro ano, segundo ano, tem uma dificuldade, mas se a gente tentou de uma forma, olha, expliquei na lousa, não deu certo. Tentei explicar usando palitinho. Tentei usando material dourado. Tentei usar várias coisas e não deu certo, atenção. E aqui, e quando as dificuldades parecem hereditárias? Gente, na verdade, elas não parecem hereditárias. No caso do TEA, por exemplo, do transtorno do espectro autista, do TDAH, muitas vezes ela é hereditária, não precisa ser exatamente do pai ou da mãe, mas é normal que as famílias relatem que tem outra pessoa na família que tenha o diagnóstico de TEA, de TDAH, de dislexia. Aqui, exatamente, sondagens via câmera ou presencial, em alguns casos, são essenciais. Gente, são essenciais e necessárias, porque como que a gente pega uma sala, vamos pensar agora, estamos voltando às aulas presenciais. Poxa, será que todas as crianças tiveram o mesmo aproveitamento? Óbvio que não. Será que todas as crianças assimilaram o conteúdo da mesma forma? Não. Então, o que a gente faz? Vamos fazer sondagem, mesmo no online. Vamos fazer sondagem, vamos ver o que a gente aprendeu no semestre anterior, ou no ano passado. Vamos fazer sondagem para ver o que essas crianças têm. Aqui, por exemplo, uma criança abandonada pela família pode sofrer um transtorno de aprendizagem? Olha, eu diria que, por exemplo, num caso de um abandono pela família, isso pode gerar, como eu falei antes, uma dificuldade de aprendizagem, porque ela tem ali um fundo emocional, com toda certeza. Mas para a gente ter um diagnóstico se uma criança tem um transtorno ou não, ela precisa dessa avaliação multiprofissional. Tá? Então, assim, a criança pode começar com uma dificuldade de aprendizagem e depois que a gente vê que a dificuldade não se resolve, encaminhar e ter certeza de um transtorno? Sim. Vou passar aqui para a gente não perder muito tempo aqui, exatamente para a parte que eu falei, da avaliação multidisciplinar. Essa avaliação multidisciplinar, ela é fundamental para a gente diagnosticar por quê? Porque com essa avaliação, a gente vai conseguir uma descrição das funções cognitivas da criança, se as funções cognitivas, motoras, estão de acordo com a idade ou não. E, além disso, os profissionais envolvidos vão pensar no comportamento da criança. Então, a gente vai ver uma série de coisas para pensar num possível transtorno. Então, como eu falei, são profissionais de diversas áreas: psicopedagogo, fono, neurologista infantil, psicólogo, em conjunto com o professor também e a família. E aí eu vou falar um pouquinho da importância do tratamento. Para qualquer tipo de transtorno de aprendizagem, que eu vou descrever eles daqui a pouquinho, já tenho a descrição de cada um, seja ele qual for, as crianças vão fazer um tratamento, uma intervenção por meio de alguma terapia. Então, assim, tem tratamento. Os tratamentos ajudam a desenvolver e a potencializar esse aprendizado da criança, e, com certeza, com os tratamentos, esse transtorno de aprendizagem, ele vai minimizar, ele vai ser diminuído de uma forma considerável. E, assim, isso é fato, porque eu já fui professora há muitos anos, hoje em dia eu trabalho em clínica já há algum tempo, e eu percebo que essa intervenção com as crianças,
que tem TEA, TDAH ou uma dificuldade específica, faz toda a diferença. A criança começa a acompanhar melhor a escola, esse profissional vai dando ali um apoio paralelo, vai conversando com a escola, tá? Então, aqui eu até estou colocando aqui, que tratamentos são esses? Esses tratamentos, a gente pode falar que é uma abordagem estratégica multidisciplinar, por quê? Muitas vezes, para a gente fechar esse laudo, a gente precisa da opinião de um psiquiatra, de um neuro. Então, às vezes, precisa de tratamento psiquiátrico? Sim. Tratamento psicológico? Sim. É lógico que a gente vai pensar nos níveis desse transtorno, o que ele prejudica, mas, assim, tem que ter uma intervenção adequada? Com toda certeza. E isso inclui o quê? Trabalho psicopedagógico de um psicopedagogo que converse também com o professor e também atividades físicas, gente, porque a atividade física vai melhorando toda a parte motora da criança. E a gente bem sabe, quem está em sala de aula bem sabe que, às vezes, olha, melhorando a parte motora da criança para uma coisa, vai melhorando tudo, melhora a pega no lápis, melhora, vai, criança com TDAH, que costuma ser muito distraída, estabanada, se bate, assim, quando passa nos lugares, a atividade física ajuda muito essas crianças a se concentrarem, a terem uma noção melhor ali do seu corpo, e isso facilita a vida dos professores também. Então, vou continuar aqui. Agora, eu vou falar de cada um dos transtornos. Vamos começar aqui pela dislexia. Então, como transtorno de aprendizagem, a dislexia, ela se caracteriza por uma dificuldade no reconhecimento das palavras, além da decodificação e soletração. Então, a gente até pode olhar aqui nessa imagem que a gente tem no cérebro, nós temos regiões que são afetadas de forma real. Então, assim, como eu mostrei no nosso primeiro webinar, é que, normalmente, esse tipo de exame de ressonância magnética, no momento do aprendizado, no momento em que a criança está fazendo alguma coisa, é muito específico. Então, a gente vê muito isso em grupos de estudos sobre transtornos. Esses profissionais ali contam com um grupo de crianças com transtornos, outras que não têm transtornos. Então, no momento em que está acontecendo ali uma leitura, uma brincadeira, alguma coisa, eles conseguem ver essas imagens, e aí a gente enxerga claramente as partes do cérebro que são afetadas ou não. Então, assim, uma criança com dislexia, ela tem dificuldade de aquisição e automação de leitura e escrita. A gente percebe essa dificuldade em identificar rimas. E isso a gente trabalha, quem trabalha com educação infantil, com anos iniciais de alfabetização, a gente trabalha muito com rima, com cantiga, com contos, com poemas, e aí a gente já começa a ver que a criança tem essa dificuldade, além de desatenção e dispersão, e o que é o principal da dislexia, é essa dificuldade em copiar o conteúdo da lousa. Aí você pode me falar, poxa, uma criança que tem dificuldade em copiar conteúdo da lousa, ela é disléxica? Não, óbvio que não, gente, nem sempre. Ela pode ter TDAH, pode ser uma dificuldade porque ela ainda não fechou o processo de alfabetização. Eu estou vendo até aqui uma pessoa falando, a Flaviana, é possível alfabetizar, porém tem que usar os recursos adequados, fazer intervenção. Com certeza. Eu trabalho com crianças em clínica que têm praticamente 100% TEA e TDAH com laudo fechado. Então, eu trabalho muito na fase de alfabetização. Então, eu gosto de trabalhar com alfabetização fônica. Então, eu vou ajudando elas primeiro a perceberem as palavras, os fonemas. A gente trabalha com muita imagem.
Então, assim, se é uma criança que tem essa dificuldade com a escrita, a gente trabalha com imagem, a gente trabalha com foto, a gente trabalha com brinquedo educativo. O que a gente não pode comprar, eu construo um monte de material. Então, assim, tem muita coisa que a gente trabalha para ajudar essas crianças. E aí, eu já vou passar para desortografia e disgrafia, que são coisas um pouquinho diferentes. A gente tem aqui a desortografia como um déficit do processo cognitivo na produção textual e na ortografia. Então, assim, a gente está falando, que eu até coloquei aqui, de coerência, fluência na produção de texto, essa noção de começo, meio e fim, de como eu coloco no papel, de como eu expresso isso no papel. Então, a desortografia não é só uma letra feia ou dificuldade para escrever, é uma dificuldade de se expressar realmente. E aí a gente vai aqui para disgrafia, que aí para fechar um diagnóstico de disgrafia é um pouco mais complicado, porque uma criança que tem disgrafia, ela tem uma alteração neurobiológica que afeta a funcionalidade da escrita. Então, assim, ela tem problemas na grafia, no traçado, a escrita é mal elaborada, e assim, não adianta falar, ai, gente, é relaxo, é preguiça. Não, gente, é por isso que esse tipo de transtorno requer um olhar ali multiprofissional e multidisciplinar, para a gente ter certeza de que realmente é uma disgrafia. E eu vou passar aqui agora para a parte de matemática, para a parte numérica, de calculia. Eu até coloquei aqui um problema neurobiológico e que nada tem a ver com o ambiente. Então, assim, gente, uma criança que tem discalculia não é uma criança só que não gosta de matemática. Odeio matemática, odeio fazer continha. Gente, não é por aí, né? Até porque a gente, como professor, quando está em sala, a gente consegue avaliar a criança nesses aspectos, na parte matemática, por exemplo, de múltiplas formas. Não é só colocando uma conta na lousa ou um probleminha para desenvolver, ali para a criança responder. A gente vai colocando de outras formas, no palitinho, vai colocando, contando bolinha, contando tampinha. Você percebe que a criança que tem discalculia, ela tem realmente aqui, eu coloquei aqui, uma inabilidade de pensar, refletir, avaliar e raciocinar em termos, em tudo que envolva número ou conceitos matemáticos. Então, aqui está bem claro, aqui, essa criança, ela vai ter dificuldade na aplicação de ideias e conceitos matemáticos no dia a dia. Então, a gente sempre faz, eu faço até em clínica, eu falo, gente, vamos fazer aqui uma lista do que comprar no mercado? Ah, olha, eu vou no mercado, vamos escrever aqui comigo. Vou comprar 6 tomates, 4 caixas de leite, 5 batatas. A criança que ela tem uma discalculia é um problema real. Para ela é difícil pensar nessa noção. Ai, o que é isso? Né? Eu faço muita atividade até prática em consultório, com frutinha de plástico, com caixa de leite mesmo. Ah, olha aqui, ó, tá cheio de caixa de leite, frutinha de plástico. Então, olha, vamos brincar aqui de mercadinho. Você é o vendedor e eu estou comprando. A gente percebe essa dificuldade. Agora, sim, essa dificuldade vai existir para sempre? Essa criança vai ter sempre essa defasagem? Não necessariamente. Para isso que a gente vai trabalhar na intervenção. Então, essa criança apresentou a dificuldade na escola, passou por uma avaliação multidisciplinar, saiu realmente esse diagnóstico de um transtorno de aprendizagem, discalculia, por exemplo. Nossa, eu adoro trabalhar com material concreto.
Gente, e olha, e a gente que é professor está acostumado, gente, com reciclável. Eu pego um monte de garrafinha, de tampinha, desenho. Se eu não tenho, eu mesma desenho no papel e falo: olha, tem 6 tomates aqui. Recorto e coloco num cantinho. Olha, aqui tem não sei quantas bananas, eu quero tal e tal coisa. Nossa, a gente que é professor se vira. Então, assim, a gente percebe que essa criança com descalculia, ela tem dificuldade para seguir a sequência numérica, ela confunde muito os números com sons similares, ela costuma escrever número invertido, mas esses transtornos da aprendizagem, especificamente, que eu falei, dislexia, desortografia, disgrafia e descalculia, que são os chamados transtornos da aprendizagem, eles não estão necessariamente separados de transtornos do neurodesenvolvimento, como a gente tem o TEA, o TDAH, a gente tem aqui, ó, vou até falar agora um pouquinho de cada um, antes de entrar, vou mostrar para vocês. Vou falar um pouquinho do TEA, que é o mais normal, que a gente mais tem visto nas escolas, né? De inclusão, de laudo. A gente vê muita coisa ultimamente nas escolas sobre TEA. E aí eu vou falar um pouquinho do DSM, que eu falei, do livrinho aqui, que ele fala sobre o TEA. A gente tem um capítulo especial que fala o seguinte, que para fechar um diagnóstico de TEA, pensando nesse sentido multidisciplinar, o que a gente precisa? De déficits persistentes na comunicação social e interação social em múltiplos contextos. Então, assim, se a criança tem esse déficit de comunicação só na escola, mas em casa, é tranquilo, a mãe descreve que a criança fala, interage, conversa, vamos ver aqui se fecha ou se não fecha. E aí, esses déficits, eles incluem os comportamentos verbais e não verbais usados na comunicação social, problemas na reciprocidade socioemocional e também para desenvolver e manter relacionamentos sociais. Então, por isso que a gente tem algumas características, né, que é até bom assim, eu falar para vocês. Ainda que a gente feche um diagnóstico de transtorno do espectro autista, eu trabalho, por exemplo, no momento eu estou trabalhando com 10 crianças que elas estão dentro do transtorno do espectro autista. Essas 10 crianças, eu posso falar para vocês que cada uma é de um jeito. Eu tenho crianças que não olham no olho, que é o mais comum que a gente fala, por causa dessa dificuldade da interação social, ao mesmo tempo que eu tenho uma criança que ela é autista e que ela me abraça e me beija no começo da sessão. Eu tenho criança que consegue trabalhar com outras crianças, a gente faz ali pares terapêuticos, ou que não tem tanto problema nessa interação social, mas que ela apresenta outros problemas graves, ou apresenta uma dislexia, ou apresenta problema na alfabetização. Eu tenho crianças que são verbais, que falam normalmente, eu tenho crianças que são não oralizadas, ou que têm uma comunicação muito precária. Então, por isso que a gente fala, inclusive, de níveis de transtorno de espectro autista. Antes a gente falava muito em Asperger, em transtorno grave ou não grave. Hoje em dia, a gente classifica como 1, 2 e 3, de acordo com o tipo de suporte que essa criança vai precisar ou não. Então, uma criança que esteja no nível 1 do transtorno do espectro autista, quer dizer que ela precisa, demanda um suporte mínimo. Então, assim, não que ela não seja autista, porque a gente também tem que entender que a partir do momento que a gente tem esse diagnóstico, ainda que seja um autismo considerado nível 1, que requer pouco suporte, uma pessoa que está dentro do transtorno do espectro autista, ela sofre com múltiplas situações.
Então, assim, sensoriais, tem muita coisa sensorial que incomoda. Muitas dessas pessoas, inclusive adulto, que eu tenho crianças, por exemplo, cujos pais descobriram o transtorno do espectro autista neles por causa das crianças. Falaram, puxa vida, agora muita coisa se explica. Então, assim, só voltando agora aos níveis, uma criança de nível 1, ela requer um suporte leve. Uma criança de nível 2, ela já começa do leve ao moderado. Então, normalmente, uma criança que está no nível 2, ela precisa de mais terapias, terapia fonológica, terapia ocupacional, mais intervenções psicopedagógicas, intervenções com psicólogo, até uma pessoa, uma criança que esteja no nível 3 do transtorno do espectro autista, que já é uma criança que ela precisa de um apoio considerável. Então, uma criança que esteja no nível 3, é muito comum, aliás, não só no 3, no 2 também, que precise contar com o auxílio de um auxiliar terapêutico. Tem até outro nome, porque eu lembro que uma professora falou para mim, falou, na minha escola, que é uma escola estadual, a gente tem até aqui umas pessoas que são os auxiliares, tem um outro nome, não é AT, não é auxiliar terapêutico, mas eu estou falando pelo nome que a gente chama assim consultório. Nós temos os auxiliares terapêuticos, que são pessoas especializadas, que elas costumam fazer essas terapias junto com as crianças. Isso, tem professor de apoio, isso. E elas estão junto das crianças, na escola, estão junto na terapia, mediador, sim, sim, é isso mesmo. E até eu estou ouvindo falar, um aluno ótimo em brincadeira, material concreto, mas no papel, para colorir, desenhar, ele só riscava e rasgava. E é muito comum, viu? E eu tenho criança assim e vou trabalhando nisso. A gente vai trabalhando nas intervenções. Então, assim, só para eu acabar, já estou acabando os slides, juro para vocês, eu vou falar um pouquinho que esses sintomas do TEA, eles geralmente aparecem nos primeiros 2 anos de vida. Então, é comum que a família relate alguns sintomas, algumas características já na criança muito pequena. Mas aí varia, tem famílias que já começam a procurar esses profissionais ainda com as crianças muito pequenas, o que é bom, porque a gente acaba trabalhando nas intervenções desde cedo, outras pessoas só descobrem na adolescência ou na vida adulta. E eu vou colocar, de acordo com aquele guia, os primeiros sinais que podem incluir pouco ou nenhum contato visual, não compartilhar objeto, dificuldade de comunicação, sensibilidade sensorial, barulho, textura, comida, comportamento repetitivo, interesses restritos. E aí é muito interessante, porque nós temos crianças que estão no espectro autista, estão dentro do espectro autista, que para falar sobre os interesses restritos delas, né, que é o hiperfoco, vou dar um exemplo do meu paciente, do meu aluno, que eu acho que são todos meus alunos, ele tem um hiperfoco em trens. É uma criança de 5 para 6 anos de idade. Essa criança conversando comigo na terapia sobre trem, gente, é um absurdo. Ela falou: olha, então, na Rússia tem o trem chamado tal, na China é chamado tal, o trem-bala vai a tal velocidade. E assim, e essa criança, ela não consegue ser alfabetizada. Ela chegou para mim por causa de uma dificuldade muito grande na alfabetização. Então, assim, é uma criança extremamente eloquente para falar. Eu gravei vídeos, assim, parece um adulto falando. Se comunica muito bem, então, assim, olha nos olhos, se comunica, mas tem muita dificuldade, está apresentando muita dificuldade na alfabetização, muita dificuldade na parte numérica. Então, é por isso que eu falei que o transtorno não é porque uma criança é muito boa em alguma coisa ou se comunica muito bem, que ela está fora do espectro autista se ela tem um laudo diagnóstico, tá? E aí, vamos passar aqui para esse outro slide que eu tenho, que é muito bacana, que mostra
o cérebro de uma criança que está dentro do espectro autista e uma criança que não está. Então, isso que eu falei, que a gente tem algumas pesquisas científicas que mostram muito essas imagens, que mostram como é que é o funcionamento ali do cérebro, das sinapses neuronais, das áreas no momento de aprendizagem. Então, olha aqui, de uma criança de 11 anos de idade, como que seria esse funcionamento? Isso eu estou falando a grosso modo, porque cada um é um. De uma criança de 11 anos de idade, que ela é típica, para uma criança de 11 anos de idade que está dentro do espectro autista, que ela é atípica. Então, algumas dicas, né, que eu coloco para todo mundo, que vale para todos, né? Para a gente conhecer as características individuais de cada criança autista. Por quê? Por exemplo, eu com esse aluno que tem um hiperfoco por trens, eu coloco trem em toda adaptação de material que eu faço para ele. Então, eu aproveito esse hiperfoco dele e estou trabalhando alfabetização, estou trabalhando contagem, conjuntos numéricos, com trem, com meios de transporte, eu aproveito aquilo que ele gosta para me ajudar a chegar onde eu quero chegar com ele. E aí a gente tem também, tudo depende muito da escola, né? Por isso que eu falo dessa tríade, família, escola e profissionais. É preciso pensar em algumas práticas, em algumas formas de ensinar. Essas crianças, muitas delas, precisam de material adaptado, sim, é fato. Hoje em dia a gente já tem ali o PEI, né? E a gente até depois pode falar sobre isso, porque, nossa, para falar de transtorno do espectro autista, material adaptado, PEI, já dá-se um novo webinar. Mas, assim, a gente tem que pensar em tudo isso para ajudar realmente essa criança a se incluir, né, na escola, na sala, na sociedade. E a partir dessa, tomar muito, né, eu levo muito em consideração ali as necessidades pessoais de cada criança, o ambiente que ela vive, a família, eu penso muito nisso na forma de preparar uma terapia específica para essa criança. Por isso que eu falo que cada uma é uma. Então, agora vamos passar para o TDAH. O TDAH, por sua vez, também é um transtorno neurobiológico. Então, assim, gente, TDAH não é preguiça, TDAH não é desleixo, não é falta de atenção. Tem falta de atenção, mas, gente, tá no cérebro, é neurobiológico. Ele surge na infância e quando o indivíduo tem TDAH, eu acho que por conta do próprio preconceito das pessoas, da sociedade, da própria família e professores que às vezes falam, é preguiça, esse aluno é preguiçoso. Muitas crianças não são diagnosticadas, então vão receber esse diagnóstico na vida adulta. Eu também tive, esse ano, 2 pais que, por causa das crianças, fizeram essa avaliação multidisciplinar, uma bateria de testes neuropsicológicos, e dessas 2 crianças, uma era a mãe, a outra é o pai, foram diagnosticados com TDAH na vida adulta. Então, assim, tem tudo a ver a genética, como algumas pessoas comentaram, e também é muito complicado essa questão da gente entender se é TDAH ou não. Então, como eu falei antes, não há nenhum exame de imagem que faça esse diagnóstico do TDAH. Eu vou fazer um raio-x do crânio, vou fazer um exame de sangue, vai ser assim. Não. O diagnóstico ele é clínico, como eu falei antes, no TEA, nos outros diagnósticos de transtorno de aprendizagem, baseado em informação e observação de familiar, professor, os terapeutas, e ele é multimodal. Então, assim, eu também não vou entrar agora em detalhes do TEA e TDAH, porque, assim, tem muito que se falar. Mas, a partir do momento em que nós temos um laudo fechado em mãos, esse diagnóstico, ele é uma combinação de medicamentos, orientação para a família, pais, professores,
enfim, vou mostrar até aqui uma foto sobre o cérebro de quem tem TDAH. É muito interessante a gente enxergar como que funciona isso, né? Que o TDAH, ele é um transtorno que tem um descontrole dessa parte do cérebro, que é o córtex pré-frontal. E essa região é ligada a raciocínio, impulsividade, sei lá, hiperatividade, a parte emocional da personalidade do indivíduo. Então, aqui, eu gostei daqui porque está uma forma bem fácil. E nas pessoas que realmente têm TDAH, esse filtro que aconteceria no córtex pré-frontal não funciona, ou funciona de uma maneira deficitária. Então, essa pessoa passa a ter dificuldades em controlar os impulsos. Então, aqui, o que acontece? Eu coloquei sinais até de adultos, né? Que a gente pode pensar em adultos, adolescentes, dificuldade em planejamento, dificuldades em cumprir prazos, são desajeitados, impulsivos, e o tratamento, como eu disse antes, inclui algumas vezes, não todos os casos, o uso de medicação, algumas vezes, junto com TDAH, a gente fala que é uma comorbidade, às vezes a criança ou adulto apresenta uma ansiedade muito alta. Então, ansiedade, depressão são comorbidades do TDAH. Então, às vezes, junto com a medicação para o TDAH, que a gente fala Ritalina, por exemplo, a criança toma antidepressivo, toma ansiolítico, enfim, varia de caso para caso, em conjunto com psicoterapia e psicopedagogia, se possível. E aqui tem uma pessoa que eu vi falando aqui, acabou subindo, eu vi esses sintomas no meu pai, na minha tia, irmã dele também. É muito comum, gente, que seja genético e a gente começa a identificar os sintomas nas pessoas. Prometo que agora vou para o nosso último slide. Então, agora eu vou falar rapidamente da deficiência intelectual. Então, assim, a deficiência intelectual, ela é considerada também um transtorno do neurodesenvolvimento, mas ela é algo um pouco diferente. Ela é a pessoa que tem uma deficiência intelectual, ela apresenta essa parte intelectual abaixo da média. Então, assim, o quociente dela, o QI dela, costuma ser menor que 70 ou 75, que a gente sabe a partir do momento que a gente faz a avaliação, mas essa pessoa ela tem limitações graves no funcionamento dela. É como pessoa funcional. Então, por exemplo, ela tem muita dificuldade assim, significativa, comunicação, habilidade social, a manutenção da própria segurança. Então, instinto de autoproteção, a deficiência intelectual, ela é bem grave, eu acho que é o mais complicado, no sentido que a intervenção é uma intervenção que eu posso dizer que ela é para sempre. Então, não é que ela se agrava em alguns momentos. Uma pessoa que tem uma deficiência intelectual significativa, ela precisa de uma intervenção por muito tempo. Eu tenho um paciente só que ele tem deficiência intelectual. Ele tem 34 anos. E aí eu posso dizer para vocês, ele age comigo, ele parece uma criança de 10 anos de idade. Então, assim, porque ele foi uma criança que sofreu uma asfixia perinatal, que eu coloquei aqui, ele ficou sem oxigenação no momento do parto, associada com uma paralisia cerebral. Então, assim, hoje, com todo o tratamento, por ser uma pessoa de 30 anos de idade, ele faz tratamento desde que nasceu. É lógico que eu faço muitas atividades com ele. Ele sabe contar, ele sabe escrever o próprio nome, mas, assim, ele faz intervenções de quando nasceu até hoje. E, assim, junto com as intervenções terapêuticas, ele toma medicação. Então, essas crianças com deficiência intelectual, quando é uma coisa leve, porque nós temos casos de paralisia cerebral leve,
elas não apresentam muitos sintomas até a idade pré-escolar. Mas, quando ela vem de um problema mais grave, na forma moderada ou grave, a gente consegue perceber, inclusive, alguns sinais físicos, tá? E aí, agora eu vou parar de compartilhar minha tela, porque eu sei que tem muita pergunta. Para eu não fechar assim do nada, eu vou começar com as perguntas, tá bom, Gemima? Vamos Vamos lá. lá. Bom, eu selecionei algumas, tá? Eu vou colocar primeiro as perguntas e depois eu falo para você os comentários positivos que nós tivemos também. Teve bastante elogios aqui, tá? Legal. Bom, a primeira pergunta é: o trabalho psicopedagógico deve ser desenvolvido em parceria sala de aula, professor e família? Com certeza. O ideal, assim, estamos falando de um mundo ideal, né? Que nem sempre é o que corresponde à realidade de cada aluno. O ideal é que seja assim. Eu, como psicopedagoga, eu falo que eu sou muito chata e vou em escola estadual, vou em escola particular, converso com o coordenador, com o professor. Sim, a gente precisa dessa parceria. Beleza, vamos para a próxima. A criança que teve aproveitamento nas aulas remotas é aquela que teve um acompanhamento da família nas tarefas diárias. O apoio, o comprometimento dos pais é fundamental. Infelizmente, muitas não tiveram essa oportunidade, lamentável. Pela realização das atividades que envolvem oralidade, expressão corporal, percebemos como muitas avançaram. No começo, nem gostava de gravar os vídeos. O professor, mesmo à distância, avalia o tempo todo. Não, gente, exatamente isso. E aí eu até vou complementar um pouquinho. Não foi ruim para todo mundo as aulas remotas. Nós tivemos crianças que tiveram esse apoio, se desenvolveram, mas aí eu também vou colocar até o que uma colega colocou aqui, que falou: olha, gente, é importante que a gente faça de tempos em tempos uma avaliação diagnóstica, uma sondagem. Você não precisa nem falar o nome para a criança, entendeu? De tempos em tempos, coloque ali na sua aula, remota ou presencial. Perfeito. Quando o diagnóstico é feito aos 2 anos, qual a probabilidade de desenvolvimento na escola? Olha, vai depender do diagnóstico de que e em que nível. Então, por exemplo, um diagnóstico precoce, quando a gente tem uma intervenção precoce numa criança de 2 anos de idade, nós vamos trabalhar ali habilidades junto com psicólogo, com fono, com TO, com psicopedagogo, que essa criança vai ter muito menos dificuldade do que uma criança, não vou nem falar do que uma criança típica, do que uma criança sem o transtorno, mas ela vai ter muito menos dificuldade do que uma criança que foi diagnosticada aos 4, 5, 6, 7 anos, tá? Ajuda muito. Muito bom. Quando não é diagnosticado na infância, essa deficiência pode haver melhora por si mesma? Essa pergunta está relacionada quando você estava dizendo sobre a deficiência intelectual. Então, na verdade, deficiência intelectual é muito complicada que ela melhore por si só, porque a deficiência intelectual ela está normalmente ligada a outros fatores de saúde, não é só de neurobiológico, há fatores de saúde. Então, a gente tem ali mesmo um aspecto cognitivo quando é um pouco mais grave, é muito grave e dificilmente melhora por si só. Mas, no caso do TDAH, e isso eu posso dizer dos adultos que receberam esse diagnóstico, não é que ele se cura por si só, é que a pessoa que tem o TDAH, à medida em que ela cresce, que ela escuta, eu sou adulta, eu preciso cuidar da minha vida, trabalhar, ter uma profissão, ter uma família, a própria pessoa acaba encontrando meios e mecanismos de desenvolver outra habilidade para aquilo que ela não tem. Então, assim, não é que nunca vai ter TDAH. Se a gente faz um teste, pega isso. Mas vamos dizer assim que no adulto é bem diferente a forma de apresentar do que na criança.
Ok. Quando os pais não aceitam a questão dos medicamentos, o que fazer? Ai, gente, e aí eu falo por mim, porque eu tenho um consultório família que trata TDAH com homeopatia. Nada contra, cada um é cada um, mas como eu falei, o TDAH é um transtorno do neurodesenvolvimento, está lá no cérebro, não foi uma coisa que eu inventei da minha cabeça. Eu acho que assim, o uso da medicação depende da orientação do médico, do psiquiatra, do neurologista infantil. Só que as crianças que usam a medicação, óbvio que na dosagem prescrita pelo profissional, a gente percebe a melhora. Eu já percebi em sala de aula isso, gente, quando toma, quando não toma. Tem muita diferença no trabalhar com uma criança que tem o diagnóstico de TDAH e o TOD? E o TOD, então, mais ou menos, porque, na verdade, o TOD, ele é uma comorbidade comum do TDAH. Então, assim, ele vem de uma criança que já tem o TDAH, mas que tem uma dificuldade muito maior de controlar a impulsividade. Então, é uma criança que eventualmente empurra, bate, joga coisa no chão, explode com muita facilidade. Então, assim, diferença no tratamento, mais ou menos. É lógico que cada tratamento varia, é personalizado para cada criança, mas é a mesma coisa, muitas vezes com medicação, e até crianças que têm TOD, muitas vezes tomam uma medicação ansiolítica com uma dosagem um pouco mais baixa, além da medicação para TDAH e além das terapias. É praticamente a mesma coisa, mas difere de acordo com o problema de cada um. Perfeito. Tem uma pergunta aqui, e quando a família não aceita a deficiência? Olha, gente, é uma pena quando não aceita, mas assim, é mais comum do que a gente imagina, tá? Eu tenho uma criança que chegou para mim, criança de 14 anos, com um laudo agora, dos 14 anos, de TEA nível 1 e TDAH, cuja família nunca aceitou. A mãe falou: olha, eu estou trazendo essa criança agora para fazer as terapias, porque eu sempre tive problemas graves, mas minha família nunca aceitou. Mas agora que essa criança está no ensino médio, não tem mais o que fazer, gente. A coisa está muito ruim. Então, assim, Beleza. gente, em algum momento vai aparecer. Isso aí, vamos para a última pergunta. Vou ler Vamos os lá. comentários, tá bom? Pessoal, não saiam ainda, ok? Tem algumas coisas importantes para nós falarmos no final. Vamos lá. E quando o médico demora a dar o diagnóstico, o que deve ser feito? Olha, então, muitas vezes o médico demora a dar o diagnóstico, depende do quê? TDAH, por exemplo, a criança, algumas características, elas se manifestam de criança, só que para fechar o diagnóstico mesmo, a gente espera uma idade ali de pelo menos 7, 8 anos. O que deve ser feito? Eu falo isso para todas as famílias. Independentemente do diagnóstico, a partir do momento que foi feita uma avaliação que aponta alguns pontos a serem trabalhados, a gente trabalha aquilo com ou sem diagnóstico. Olha, tem problema de atenção, tem problema de concentração, a gente trabalha aquilo com a criança, com ou sem diagnóstico, com ou sem medicação. Ok. Bom, os comentários, né? Foram todos parabéns pela abordagem, parabéns pelo tema tão interessante, parabéns, Milena, pelas informações diversas, ótima palestra. Teve um comentário de uma prof que colocou aqui, maravilhoso, que eu gostei muito. Ela colocou: trabalhar com o concreto é importante em qualquer etapa que a criança está inserida, fortalece o aprendizado e desenvolvimento num todo. Então, os comentários foram muito positivos, né? Quer fazer uma finalização aí com eles? Fique à vontade, Milena. Eu queria agradecer a participação de todos, aos comentários, eu adoro as perguntas, e assim, perguntem mesmo, e todos esses slides a gente vai disponibilizar, assim, são muito legais para a gente, como professor, ter uma ideia de como que a coisa anda. Queria agradecer a todos vocês, viu? Muito obrigada. Imagina, nós quem agradecemos.
E aproveito esse momento também, em nome de toda a equipe Etapa, do nosso diretor Guilhermino, agradeço a você por essa parceria, né, de sucesso. Gente, participantes, atenção vocês agora. Quero lembrar a todos vocês que nossos eventos sempre estarão acontecendo. A Milena vai retornar aqui conosco com novas informações, novos temas, né, pertinentes à nossa prática pedagógica. E é importante que, para que vocês não percam todos esses eventos, fiquem atentos aí ao nosso Facebook, nosso Instagram. Ah, gente, inclusive eu coloquei no início o QR Code do nosso Instagram, daqui a pouquinho eu vou disponibilizar novamente, tá bom? Mas para quem quiser anotar, o nosso Instagram é @etapapúblico, e no nosso Insta vocês vão encontrar posts, conteúdos exclusivos voltados aí para nossa prática pedagógica e para complementar todo o nosso trabalho. Mais uma vez, eu agradeço em nome do Grupo Etapa a participação dos nossos queridos municípios parceiros, nossos municípios convidados, convidados da Milena, minhas parceiras que estão aqui comigo hoje também. A você, Milena, mais uma vez, um grande abraço e até a próxima. Até a próxima! Tchau, pessoal. Coloquei o QR Code aí para vocês. Boa noite.